Manipulação de arrays. Já vamos começar aqui no quantos. Nesse desafio você aprenderá a usar a propriedade, não sei de onde eu tirei. Length, para contar o total de itens no array. Show de bola isso aqui. O que é um array? É uma coleção, assim como um string é uma coleção de caracteres, um array é uma coleção de algum objeto, assim como uma lista também. E aí a gente poderia entrar aqui na diferença entre array e lista, mas aí eu deixo para caso o Grasshopper for falar disso, eu falo também, tá? Então, ele quer que eu use a propriedade length para saber o tamanho de list of destinations e colocar em number of destinations. Assim é isso aqui, né? Então, isso daqui, em vez de ser... Eu não posso botar a lista para ser o número, não faz sentido. Ele quer que esse número seja o tamanho length. Então, eu vou botar aqui ponto length e executar. 203. O que mesmo? Destinos, né? Massa, tranquilo. Corrija os dados. Nesse desafio você vai usar um novo método. Eu não sei de onde eu tirei de novo, eu devo estar ficando maluco. Mas enfim, slice é para criar uma nova array. O método slice cria uma nova array copiando uma subseção da outra array. São necessários dois argumentos. Um índice que define onde você vai começar a copiar, né? E o índice que define onde você vai terminar de copiar. Então, ele quer que você atualize o transportation no último console.log, ou seja, esse daqui, ó, para começar a partir do terceiro elemento ao invés do primeiro. Então, o terceiro elemento não é o 3, né? Você tá ligado? 0, 1, 2. Então, eu vou botar aqui 1, 2. É só isso. Mas para ser claro aqui, o que é que o slice está fazendo de fato? Ele está pegando, literalmente, um slice, uma fatia desse array. Então, ele está indo do 2 até o 6, pegando tudo que tiver no meio e criando um novo array com isso. Deixa eu rodar aqui. Show. Vamos em frente. Um novo lugar. Nesse desafio você usará o método push para adicionar um novo elemento ao final de um array. Dentro do objeto Bolt Atlanta, altere o valor de destination para Seattle em vez de Atlanta e altere o valor de transport mode de car para Bolt. Beleza. Push, né? É só para você adicionar um novo elemento. Como eu já tinha adicionado esses elementos aqui, ele quer que eu, na verdade, adicione outros, né? Então, vamos colocar aqui, em vez de Seattle, Atlanta. Ao invés de car, vai ser Bolt. Teoricamente, é isso. Facinho. Push é para adicionar. Você tá vendo que a gente tá manipulando array. Então, a gente já teve uma coisa para pegar um pedaço de um array, um pedaço de uma coleção, uma lista. A gente já teve uma para saber o tamanho e agora a gente teve uma para adicionar. Vamos em frente. Um novo caminho. Nesse desafio você vai usar pop. Pop é para remover o último elemento de um array. O método pop removerá o último item de um array. Então, myArrayPop pega o último item salvo em myArray e remove e retorna. Isso é uma parada interessante do pop. O pop, ele não só retorna void, ele não só retorna vazio, né? Ele é uma função que retorna alguma coisa. Então, quando você faz um array.pop, ele tira o último elemento e retorna para você, para caso você queira fazer alguma coisa com ele antes de se livrar de vez dele. Então, atualize Atlanta Travel .transport mode para que seja igual a hovercraft. Então, Atlanta Travel Transport Mode para hovercraft. Adicione travel to cities.push a próxima linha de código. Então, cadê? Ele quer que eu adicione isso do zero, né? Então, a próxima linha de código vai ser travel to cities.push. Não, .pop, push. Push. Use Atlanta Travel como argumento para travel to cities.push. Então, o que eu botei aqui, eu vou colocar aqui. Então, eu não escrevo, né? Eu só coloco aqui. Então, vamos entender esse código, porque parece que não teve conexão entre o que ele estava falando lá, na explicação do .pop, e o que a gente fez. Então, vamos entender. Beleza, a gente está importando o array travel to cities from esse arquivo aí, grasshopper.travel, beleza? E aí, o que é que ele faz? Ele coloca numa variável chamada Atlanta Travel
o último valor que tinha dentro dessa lista de cidades, né? Então ele dá um pop, remove dessa lista e bota o último valor lá. E aí, esse último valor eu estou alterando o meio de transporte para a hovercraft. Então perceba que Atlanta Travel ele não é uma string pura, um int puro, não é um tipo primitivo. Ele já é algum tipo aí que comporta, né, não só o nome da cidade, quanto o método de transporte. Na verdade, a gente até viu, né? Isso é um map, a gente viu na última questão. Então, depois que eu mudo isso, ele faz algumas coisas aqui. Ele pega o último, ele mostra a destination, transport mode, e ele me pede para adicionar de volta esse cara. Então, o que é que a gente fez ao final? Eu acho que agora vai ficar claro. A gente pegou o último, independente de saber qual cidade era ou não, mudou o modo de transporte dele para hovercraft, que foi aqui nessa linha, e adicionou de volta na lista. Então foi basicamente isso. Não sei qual vai ser minha última cidade, mas eu sei que eu vou fazer essa última cidade ao invés de com um boat ou com um car, eu vou fazer com hovercraft. Eu acredito que seja isso. Opa! Experimente mover travels.push. Esse cara aqui eu vou colocar aqui então. E não muda a ideia, mas muda o que vai mostrar na tela de fato. Então Atlanta Travel push não é esse cara não. É o Travel Cities push Atlanta Travel. Teoricamente, agora. Beleza, só mudou a ordem para que ele pudesse exibir na tela, mas toda aquela ideia que eu falei da lógica que ele está fazendo é a mesma. Nesse desafio você usará o operador de propagação para copiar todos os elementos de um array para outro array. Beleza. Adicione o operador de propagação para flights. Adicione o operador de propagação para buses. Tá, operador de propagação. Vamos dar uma lida no que seja isso. O operador de propagação é usado para adicionar todos os elementos individuais de um array em outro array. Por exemplo, assim. Ele pega aqui e aí bota dogs, ele vai botar dentro de pets. Então, 3 pontinhos dogs, então vem todos, né? Tipo isso daqui. Tá, eu realmente nunca tinha usado isso. Vamos ver para onde vai. O que é que ele pede? Adicione o operador de propagação para flights. Então, basicamente seria vir aqui e botar os 3 pontinhos antes. E para esse cara também. Beleza. Pelo que eu entendi é o seguinte. Isso daqui são arrays, são listas, né? E eu quero que ele copie todos os elementos, tanto de flights, quanto de trains, quanto de buses, para departures. Então, quando eu fizer... como ele estava antes, ele ia colocar uma lista dentro de uma lista. Um array dentro de um array. Quando eu boto esses 3 pontinhos, aí ele pega cada elemento. Então, quando terminar todos os elementos de flights, vai para todos os elementos de train e não uma lista de listas. Pelo que eu entendi é isso. Vamos ver. Noite e dia. Nesse desafio você usará o método filter para selecionar itens de um array que passam em um determinado teste. Beleza, é usar a função filter para fazer um teste e aí ele retorna um array só com o que passou no teste. Atualize a declaração da variável pm_times para usar .filter como um método em departures. Atualize o método .filter para usar o argumento evening. Beleza. Beleza, a gente tem essas duas funções aqui e você vê que elas são uma função que vai acontecer alguma coisa de manhã, vai acontecer uma coisa de noite. O que é essa coisa? É o AM e o PM, né? Então, ele vai receber um time. Se o time retornar, quer dizer, quando tiver PM, nessa função aqui ele vai retornar verdadeiro. E se não tiver, vai retornar falso. No da manhã, se tiver um AM, ele vai retornar verdadeiro. Se não tiver, vai retornar falso. Lembrando que esse includes, a gente já viu isso. Ele retorna um true ou false sempre. Então, aqui no AM time já está pronto, né? Ele vai filtrar por morning. Então, o que ele quer é simplesmente que eu venha aqui, eu coloque o filter e passe como parâmetro do filter o evening. E vamos ver se vai. Show? Tranquilidade.
Nesse desafio você irá descobrir o método FOREACH para nesse desafio você usará o método FOREACH para descobrir os preços mais altos e mais baixos de uma passagem de avião na semana anterior. Beleza, FOREACH, né? Para cada elemento no array, ele vai usar esse item como um lambda, né? Como um argumento de uma função. Então, na linha acima do código do último console.log, adicione um flight price FOREACH e use um compare to minimum como argumento. Então, vamos fazer aqui. Acima do último console.log, ele quer que eu faça o flight prices, aí, ponto FOREACH, cadê? E eu vou passar como argumento desse FOREACH, vou passar uma função. Essa função tem que ser uma função de comparação. Você vai ver aqui, ó, o mínimo, que é a condição aqui, ele é definido por certa circunstância, que é se ele é menor do que o que está recebendo, ou, aí é um ternáriozinho aqui, se ele não for menor do que ele está recebendo, ele nem vai para o mínimo. Deu para entender? Se o que ele está recebendo por parâmetro for menor do que o mínimo, ele atualiza o mínimo. Se não for, o mínimo permanece do jeito que está. Beleza? Aí começa com o valor que existe, né? Que é com o 0, na posição 0. E aí eu posso usar o FOREACH passando essa função comparativa. E aí ele vai me achar o mínimo. Se eu botar aqui, ó, compare to minimum, ele vai achar o mínimo. Mas eu espero que isso tenha ficado claro, tá? Apesar de que não é... Eu não tô fazendo uma chamada... Isso é uma parada até interessante antes de eu falar. Ele me deu as duas opções aqui embaixo, ó. Tanto como chamada de função, que é quando eu tenho os parênteses, como uma função sendo usada como parâmetro. São coisas diferentes. Quando você chama uma função com os parênteses, você está chamando aquela função. Literalmente dizendo, ó, função, funciona agora. Eu quero que você funcione agora. Quando você passa só o nome da função sem os parênteses, você está usando ela como se fosse um string, como se fosse um int, como se fosse o que for, porque ela se tornou ali uma coisa a ser usada mais na frente por alguém, que no caso é o FOREACH. Então se eu colocar mínimo aqui sem os parênteses, agora vai fazer sentido. Mas eu quero ver se ficou claro mesmo. Ele disse que queria o máximo e o mínimo para que a gente conseguisse ter essa informação do maior e do menor. Então, ele já começa preenchendo a variável de máximo e mínimo com um valor que você sabe que já está no array, que é o array 0. Tem algumas outras formas de fazer isso. Por exemplo, o máximo ele poderia usar um double infinite, positive infinite, que não vai ter nenhum valor maior do que infinito, já é um valor que é usado para essas coisas. E o mínimo ele poderia botar negative infinite. Então, não vai ter nenhum valor menor do que esse. Mas eu gosto dessa forma aí, onde ele já usa um valor padrão, porque caso seja o primeiro do array, já vai ser ele mesmo e vai ficar aí. Então a gente tem duas funções. Uma que substitui o máximo, caso ele ache algum que seja maior, e no caso ele ache algum que seja passado por parâmetro e seja maior do que o que já tem no máximo. E a mesma coisa no mínimo, ele passa por parâmetro alguma coisa. E aí, se for menor do que o mínimo, ele substitui no mínimo, se não for, ele mantém. E aí, esse FOREACH recebe uma função que vai rodar isso para cada elemento. E no final das contas, depois de ter testado todos os elementos, a gente tem o valor máximo e o valor mínimo aqui para mostrar. Nesse desafio, você recuperará e imprimirá avaliações de hotéis usando a função getData importada de uma API Grasshopper Reviews. O primeiro argumento de getData é o nome de uma cidade, o segundo argumento é o retorno de uma função de chamada. Para isso, no caso, que diz a getData que tipo de comentário encontrar. Atualize o primeiro argumento de getData para Grassland e adicione Grassland Hotels for each na próxima linha de código usando o argumento printHotel. Beleza. Então, printHotel é uma função que imprime um monte de informação aqui, ó, dado o hotel, o tipo, a cidade, o preço e o rating dele, a avaliação. E ele quer que eu faça o quê? Ele quer que eu atualize o primeiro elemento aqui, ó, de Hopalot para Grassland e que eu adicione o FOREACH aqui embaixo, ó. Então vai ser Grassland Hotels, ponto.
for each, cadê ele? For each. E aí eu vou passar uma função nesse for each que vai ser justamente a print hotel. Só que eu não vou passar como função, né? Tinha esquecido. Eu vou passar ela, não vou passar como chamada de função, vou passar ela como parâmetro. Show? E aí, para cada elemento nesse cara aqui, que ele tá pegando as informações de Grassland especificamente, ele vai fazer esses console.log. Show? Tá saindo igualzinho. Show. Facinho. De qualquer modo, nesse desafio você registrará as classificações de todos os hotéis em Grassland no console. A chamada da função getData retornará um array de objetos. Cada análise do hotel do objeto tem as mesmas 4 propriedades, mas valores diferentes. Beleza, sempre tem type, sempre tem city, price e rating. Adicione um laço for_off para percorrer cada objeto na array e adicione console.log no bloco do laço, né, do for_off, usando o element rating como argumento. Tá, ele quer só imprimir os ratings. Ele quer pegar de todo mundo, mas diferente do outro, ele quer só imprimir os ratings. Então, for_off, para cada elemento em, e aí eu passo o nosso array. Eu vou fazer um console.log, e vai ser element, que é o que vai ser iterado a cada vez, né? Só que eu não quero o elemento puro, eu quero o ponto rating. Vamos imprimir o elemento puro, não vai funcionar, tá? Mas vamos ver o que ele mostra. Ó, instâncias de um objeto, que é o mapping, e tem o ponto rating. Então, se eu passar agora o ponto rating, ele não me deixa passar os outros nas opções aqui. Se eu passar, agora sim fica igual. Adicionar a lista. Nesse desafio, você concluirá a declaração de função getRatings. Essa função salvará as avaliações em um array, ao invés de apenas registrá-las no console. Dentro da declaração de função getRatings, depois da array rating, adicione um laço for_off para percorrer cada elemento do hotel list. Dentro do laço for_off, utilize o método push e adicione cada elemento. Tá, facinho, cara. Então, beleza, vamos entender o que está acontecendo aqui. Ele quer que eu complemente essa função, tá? Essa função, ele vai começar com esse array vazio, tá? E eu não preciso mexer nele. Parece que eu preciso mexer nele porque ele tá grandão aqui, mas isso é só sintaxe do Grasshopper, tá? Eu não preciso mexer nele. Ele pede que eu faça um for_off aqui. E para cada elemento da minha lista de ratings, então, do hotel list, na real, né? A lista de ratings eu tô criando agora. Mas para cada elemento do hotel list, que é o que eu tô recebendo de parâmetro aqui, eu vou pegar o meu ratings. Cadê ele? Vou dar um push para adicionar um novo elemento nele. E esse novo elemento vai ser justamente element, que é o que eu estou iterando. Só que eu não quero o objeto em si, eu quero só a informação de rating, então ponto rating. E é isso. Show? Tranquilinho. Divide igualmente. Nesse desafio. Para fazer uma média. Primeiro você adicionará tudo no array. Depois você vai dividir a soma pelo comprimento da array. Beleza, para fazer uma média disso aqui, é fácil. Então, eu quero atualizar o laço for_off para adicionar cada element a uma variável total. E aí eu dou o return no total dividido pelo length. Fácil, é fazer uma média ponderada, né? Então ele vai estar pegando todos os elementos. E aí dentro do for_off aqui, vou fazer element, no caso total, mais igual, né? Para somar direto o que já tinha no total com o que eu vou botar. Element, ponto, não, é só element, né? Porque essa daqui já é a lista de ratings. Já é a lista de rating, não é a lista de hotel. Então eu posso pegar só o element. E aqui o total, em vez de ser total, eu vou fazer ele dividido por essa mesma lista aí, ó. Que eu criei, que eu recebi no caso. Ponto length. Deu para ficar claro? Eu estou criando uma função chamada média, que vai receber o array de ratings. E aí eu crio um total vazio, né, com 0.
E para cada elemento eu vou somando as ratings, vou ter um número bem grande. Divido isso, consigo a média aritmética. Cálculo da média. Nesse desafio você atualizará a declaração de função average rating para usar um hotel list, obterá suas ratings e em seguida retornará a média daquelas ratings. A função average que você criou no último desafio é importada no começo do código, aqui ela. É possível usá-la para encontrar o valor médio das ratings. Atualize o comando return para usar o valor average ratings. Registre a classificação média no console. Beleza. Então, qual é a ideia? Ele tá usando aquilo que a gente fez no último código, e pegava todas as médias e pegava todos os ratings e criava uma média. Só que essa média é de cada hotel, né? Então quer dizer que o hotel tem várias avaliações, eu quero pegar a média delas. Então eu vou pegar do hotel essa média agora, vou fazer o cálculo. Então vou pegar a informação de todas as avaliações do hotel, vou usar a função para descobrir a média, vou retornar essa função e vou imprimir na tela. Então, primeiro, essa função está errada, né? Não faz sentido ela retornar zero. O que eu quero que ela retorne aqui, na verdade, não é zero, né? Eu quero que ela retorne a minha função que eu importei, só que eu não estou chamando ela, então agora sim eu estou chamando e não só passando ela como parâmetro. Então, passando hotel list é isso, na real, né? Passando hotel list e aí ele se vira. E aí, ele se virando, essa informação aqui ela já fica correta e ele tá me pedindo para que eu adicione desse outro hotel aqui. Então, eu vou fazer um console. Cadê? Console.log. E aí, eu passo a própria função que a gente acabou de mexer aqui, passando o... Como é o nome dele? Hoptropolis. Teoricamente... Opa, deu um none. Atualiza o comando de retorno para ser ratings. Tá. É porque essa informação estava sendo pega aqui, eu não vi, tá? Foi mal. Eu não passo o hotel direto para lá. Realmente, a gente tava já pegando as informações de rating direto. Eu não tratava de qual era o hotel. Então, eu pego essas informações aqui com o get ratings. E aí sim eu passo para aquela função que a gente criou. E agora sim deve ir. Show? Atenção minha. Por último, nesse desafio você filtrará os hotéis Grassland para mostrar apenas aqueles com um preço inferior a $100 por noite. Em seguida, encontrará a avaliação média dos hotéis acessíveis. Dentro da declaração de função under a 100, adicione return hotel.price, eu falei dot por algum motivo, menor que 100. E atualiza a declaração de variável tal para usar ponto filter. Tá, tranquilo. Aquela história, a gente vai usar um ponto filter para filtrar, mas para poder usar o ponto filter a gente tem que ter criado uma função que vai retornar um booleano. Então vou fazer esse cara aqui. Abaixo de 100. Então return hotel, que é o que eu recebo por parâmetro, ponto price, menor que 100, número 100. Show! O que é que essa função faz? Ela recebe um hotel, o hotel tem a característica de preço, e aí, tendo a característica de preço, ele vai saber se esse preço é menor que ou maior que 100. Lembrando que esse tipo de operador comparativo aqui, ele é booleano, ele retorna true ou false, então serve para o nosso propósito. E aí ele pede para que esse carinha aqui, em vez de eu só passar a lista inteira, eu vou passar uma lista filtrada, usando o ponto filter, e passando como função para o ponto filter a função que a gente acabou de criar. Lembrando de não passar ela como chamada, e sim como parâmetro. Show? Beleza! Acabamos o Fundamentos 2 do Grasshopper. Prazer imenso.
Sei que tem muita gente que está chegando no canal ainda por aquele primeiro vídeo do Grasshopper, então se você chegou por ele e chegou até aqui nessa parte do vídeo, eu quero que vocês me digam aí nos comentários, me digam realmente se vocês querem que a gente continue com a sequência de vídeos, se está sendo produtivo, se vocês estão aprendendo. Isso é bem importante para a gente saber o que é interessante para vocês, tá? Então deixa essa informação aí pra gente. Não se esquece de compartilhar a playlist inteira do Grasshopper para aquela pessoa que está começando com programação. Vai ajudar bastante ela. A gente vê os comentários de vocês de como ter essa visão de alguém explicando é ainda melhor do que só fazer a plataforma, apesar da plataforma já ser massa. E não se esquece de se inscrever, tá? Para não perder os vídeos novos toda terça e quinta. A partir de agora, terça e quinta, tá? Outra coisa, tá aparecendo na tela 2 vídeos para que você não pare de aprender. Do lado esquerdo da sua tela, você vai para a playlist do Grasshopper e do lado direito você vai para o nosso vídeo mais recente. Muito obrigado e até a próxima. A gente se vê lá.